A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esta série que se chama 150 Dias para Crescer com Salmos. Salmos 10 é um salmo que nos fala sobre a ilusão daqueles que oprimem o órfão, que exploram o pobre, que ganham vantagem e lucro sobre os que são necessitados. Eles pensam que eles têm força, que eles levam vantagem nessa vida. E de fato, eles levam vantagem nessa vida. Mas isso é por pouco tempo. Haverá um dia em que o juízo final será realizado por Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, você pode ler depois, está escrito que o Senhor Jesus fará o juízo final. Vamos ler Apocalipse 20. Eu ia falar para você fazer a leitura posteriormente, mas vamos fazer a leitura. Vamos para Apocalipse capítulo 20. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 11. Veja o que está escrito aqui. João estava na ilha de Patmos por pregar o evangelho. Ele foi lançado nessa ilha para ficar preso nela. E ele morreu nessa ilha de Patmos. Foram os últimos dias dele. Deus deu visões sobre o futuro. E ele escreveu essas visões porque Deus mandou que ele escrevesse essas visões para que a igreja pudesse guardar e isso fosse a revelação de Deus para nós sabermos o que vai acontecer nos últimos dias. E aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, ele fala: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que esse texto está nos dizendo? Que no futuro, Deus colocará o seu tribunal e haverá um grande trono branco, em que Jesus vai estar assentado nesse trono e tanto a terra como o céu vão fugir dele, significa que todos terão extremo respeito, porque ele estará com a sua plena autoridade. E João viu nesse trono branco que os mortos, grandes e pequenos, todos estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E ele viu que se abriu um livro, que é o livro da vida, e ele também viu que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, ele está trazendo uma revelação para nós, que lá no céu existem livros onde estão registradas as nossas obras. Todos os mortos serão julgados por essas obras, de acordo com o registro que está sendo anotado de tudo o que fazemos nesse livro das obras. Veja que ele fala que são livros das obras. Cada um tem um livro com as suas obras anotadas. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Pessoas que morreram e desapareceram no mar serão trazidas para o julgamento, para o tribunal do Senhor. E até os que fizeram coisas erradas e que foram para o inferno serão entregues para que sejam julgados. Porque Deus vai fazer o julgamento deles? Para mostrar para eles que eles mesmos escolheram, pelas obras que praticaram, ir para o inferno. Que não foi por vontade de Deus que eles foram para o inferno. A vontade de Deus é que eles fossem salvos, como é a vontade dele, que cada pessoa se arrependa e seja salva.
mas eles estão no inferno, porque as obras que fizeram foram decisão própria para irem para o inferno. Por isso eles serão julgados. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Depois que o Senhor julgar a todos, ele lançará no lago de fogo, que é a condenação final, a segunda morte. Mas ele só vai lançar no lago de fogo depois que realizar o julgamento, para mostrar que o julgamento dele é justo. Aí vem o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida é um livro onde estão os nomes de todas as pessoas que aceitaram a Jesus e que viveram seguindo a Jesus. Então, já no começo desse vídeo sobre o Salmo 10, eu quero fazer uma pergunta a você. Você já está com o seu nome no livro da vida? Você já aceitou a Jesus? Como você tem seguido a sua vida aqui nessa terra? Haverá um grande trono branco e um julgamento para todas as pessoas, de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as gerações. E mesmo que eu e você venhamos a morrer e esse trono branco ainda não tenha sido instalado, lá no futuro, quando for o tempo, ele será instalado. Todos serão ressuscitados e colocados para serem julgados nesse tribunal que é o tribunal de Deus. E como você vai estar nesse dia? Se você quer estar do lado dos que estão com o nome no livro da vida, você pode aceitar a Jesus e assim você faz parte do livro da vida. Você não será julgado, porque você estará justificado. Quem tem o nome no livro da vida é porque foi justificado pelo sangue de Jesus. Jesus veio, morreu numa cruz, e a morte dele na cruz não foi à toa. Foi para que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador tenha o nome escrito no livro da vida e receba a salvação. Se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo. Creia em Jesus do coração e faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você reconheceu que Jesus é o teu único Senhor. Você reconhece que tem pecados e por isso Ele é o teu Salvador, porque o sangue dele nos limpa do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida e você pediu para receber o Espírito Santo para te ajudar a segui-lo até a eternidade. Agora procure uma comunidade de fé, uma igreja. Pode ser próximo da sua casa ou em algum outro lugar em que você se sinta bem, em que você seja acolhido. Conheça amigos que seguem a esse caminho, a esse Jesus, para que você tenha força diária para segui-lo. Busque batizar-se em águas. O batismo em águas significa que você, quando sai das águas, é uma nova pessoa para seguir a Deus. E participe da ceia. Depois que você é batizado, você pode participar da ceia, que é uma comunhão em que um pão é partido, que simboliza o corpo de Cristo, e é servido um cálice com suco de uva, que lembra que Jesus deu seu sangue para nos dar salvação. E siga sempre fazendo a leitura da Bíblia, seguindo os mandamentos, que você estará nesse dia com os salvos. Vamos agora para a leitura do Salmo 10. Aqui no Salmo 10, o salmista escreve assim: Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Ele faz essa pergunta por quê? Vamos ver aqui por quê.
porque ele vê que os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. 3. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Então o ímpio é aquele que se alegra com o desejo da alma dele. Qual que é o desejo da alma dele? Bendizer o avarento e dizer que Deus não existe. Versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Então, ele está falando aqui no Salmo 10 sobre aquele que não acredita em Deus, confia na sua própria riqueza, ele abençoa, bendiz, fala bem daqueles que são iguais a ele, que são avarentos, que só buscam riquezas nessa vida. Então, o ímpio não investiga. Ele não para pensar onde está Deus. Ele nem se importa em saber quem é Deus. Versículo 5. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele, em grande altura. Trata com desprezo os seus adversários. É assim que são os que se ocupam só com riquezas dessa terra. E os caminhos dessas pessoas são sempre atormentadores. São sempre caminhos de como eu faço para ganhar mais dinheiro? Como eu faço para aumentar os meus negócios? Eles não param para pensar em Deus e em fazer o bem e em coisas assim. E eles tratam com desprezo seus adversários. 6. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. 7. A sua boca está cheia de imprecações. O que são imprecações? São palavras que desejam o mal das pessoas que não atendem à sua vontade. Então, quem não atende à vontade dessas pessoas, eles lançam palavras de maldição, dizem mal dessas pessoas. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Astúcia é quando você fala uma coisa para alguém para que ela reaja de uma forma e você ganhe uma vantagem. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Eles estão sempre nas conversas que eles têm com as pessoas, criando situações para que possam levar vantagem. 8. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. 9. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, colhendo-o na sua rede. 10. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. 11. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Então, esse trecho que nós acabamos de ler é o que o salmista fala aqui. Ele faz uma pergunta: por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Você olha para o mundo e você vê justamente essas pessoas aqui ímpias, que estão nesse texto do versículo 2 até o versículo 9, até o versículo 11, que são pessoas avarentas, que ficam criando estratégias para enganar as outras. Essas pessoas que criam o jogo do tigrinho, que é o jogo do bets, que faz com que as pessoas percam dinheiro, e elas fazem propagandas dizendo assim: olha só, eu joguei no Bets e fiquei rico. Você também pode ficar rico se você jogar aqui no Bets. São propagandas mentirosas, enganosas. São estratégias que os ímpios usam para fisgar, pegar o pobre, que muitas vezes está passando dificuldades, vê aquela propaganda e está em tanto aperto, tanta dificuldade, que ele acredita naquela propaganda. E ele vai lá, joga o salário que ele tem, perde todo aquele dinheiro e aquela pessoa que fez a propaganda do Betis está ficando cada vez mais rica. Você sabia
que o jogo do Betis movimentou bilhões de reais e que as pessoas que investem nisso estão ficando cada vez mais ricas, enquanto isso, todas as pessoas que estão jogando estão perdendo dinheiro. E essas pessoas não estão nem aí que os pobres estão perdendo seu dinheiro. Elas estão preocupadas apenas com elas mesmas. Elas estão preocupadas apenas em ganhar vantagem sobre o pobre. Haverá castigo para essas pessoas? Aqui na terra parece que não existe, mas como nós lemos em Apocalipse 20, todos serão julgados de acordo com as suas obras. Haverá um trono branco e essas pessoas não herdam o reino de Deus. Na última parte desse salmo, no versículo 12, nós vemos: a não ser que essas pessoas se arrependam. Se elas se arrependerem, pedirem perdão dos seus pecados, então elas poderão herdar o reino de Deus. Agora, o que o salmista pede diante dessas pessoas? Ele fala assim no 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. 13. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Por que o mal, o ímpio, ele tira sarro de Deus? Porque blasfemar é isso, né? É você brincar com alguém, dizer assim, ele nem existe. Por que Deus deixa o ímpio agir como se Deus não existisse? Dizendo no seu coração, Deus não vai questionar. 14. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sob tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Ele está dizendo, a ti o pobre se encomenda, ou seja, o pobre, ele fala com Deus, ele encomenda a sua vida para Deus. Versículo 15, quebranta o braço do ímpio e malvado, busca sua impiedade, até nada mais achares dela. Quebranta o braço do ímpio e malvado, ele pede para Deus quebrar o braço do ímpio e do malvado. Ele pede para Deus buscar a impiedade do ímpio até que não se encontre mais nada dela. Ele pede que Deus faça justiça. 16. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Esse versículo 16 é o versículo que se encaixa perfeitamente naquele texto que nós lemos em Apocalipse 20. Veja que ele fala assim: o Senhor é Rei eterno. Em outras palavras, a pessoa pode se dar bem aqui, mas onde vai a alma dela? O corpo físico vive até uns 70, 80 anos. Algumas pessoas conseguem chegar até 100 ou passar de 100, mas não passa além disso. Mas e a alma que é eterna? Como ficará no julgamento do Senhor? Porque o Senhor, ele é eterno. Da sua terra serão desarraigados os gentios. Ou seja, da terra dele, lá, para entrar no céu, serão colocados para fora os gentios. Quem são os gentios? Os que não seguem a Deus. 17. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás o seu coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não prossiga mais em usar da violência. O salmista aqui confia em Deus. Então esse salmo pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é só o versículo 1. O salmista abre essa oração. Vamos lembrar que os salmos são orações, ou são cânticos em que os homens se relacionavam com Deus e deixaram registrados aqui o seu relacionamento com Deus. E aqui no Salmo 10, ele está pensando sobre a maldade que acontece no mundo, com aqueles que seguem na injustiça enganando o pobre. Ele diz, pergunta para Deus, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Mas ele termina o salmo com confiança. Ele fala, o Senhor vai se levantar, o Senhor é um Rei eterno, e o Senhor vai fazer justiça
para o órfão, para o oprimido, para o necessitado. Se você está com alguma questão que precisa da providência de Deus, vamos orar agora, porque Deus vai ajudar você nas suas dificuldades. Talvez você seja esse pobre, esse órfão, esse necessitado que precisa agora de uma ajuda, de um apoio. Deus não desampara você. Ele vai trazer de alguma forma uma saída para que você tenha o que você precisa. E no final da vida, ele dará a você a vida eterna. Não se entregue para participar do grupo dos que entram nos ímpios. Continue no seu caminho de honestidade, de correção, porque o Senhor dará a sua provisão. Ele vai dar aquilo que você necessita. Aqui em Mateus, no capítulo 6, nós lemos no versículo 6 que: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou seja, no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando você colocar a sua necessidade diante de Deus, no particular, Deus está vendo, e Ele vai recompensar você. Ele vai te responder. E também, não se preocupe com relação a essas pessoas que vivem só com preocupações com dinheiro, porque nesse mesmo capítulo, no versículo 19, Jesus diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deixe o seu coração em Deus, que Ele vai cuidar das suas necessidades. Eles ajuntam tesouros na terra, mas eles vão ficar aqui na terra. E com relação a, mas eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso vestir, Deus nos fala aqui, no versículo 26, Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E aqui no versículo 28, E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou seja, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham e eles não fiam. E no versículo 30, Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus está dizendo, não se preocupem com relação ao alimento. Deus cuida dos passarinhos, e vocês valem mais do que os passarinhos. 28. Não se preocupem com as roupas. Deus veste os lírios do campo, e os lírios do campo não trabalham nem costuram. Então, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Ele não vai vestir vocês, homens de pequena fé? Então, no 31, não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, 34, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O 32 fala que essas coisas os gentios procuram. Gentios são os que não estão no caminho de Deus. Eles não têm nenhuma confiança em Deus, então eles ficam preocupados com essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a vontade dele, que é a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Voltando aqui então para o Salmo 10, Deus, ele não se conserva longe. Esse foi um questionamento do salmista, mas na realidade, Deus está bem perto daqueles que confiam nele. Esses que são ímpios, que são arrogantes, que não confiam em Deus e que perseguem e enganam o pobre, pensam que estão ganhando e levando vantagem. Mas haverá o dia do trono branco, em que eles serão julgados segundo as suas obras. Quanto aos que confiam no Senhor,
o Senhor dará a cada dia o alimento, a bebida e a veste. Tenha confiança, Ele tem dado e Ele vai continuar cuidando da sua vida. Ele tem dado e Ele vai continuar guardando você. Vamos agradecer a Deus por essa leitura do Salmo 10. Te agradecemos por essa leitura do Salmo 10. Sabemos que há um juízo final, que o ímpio não escapará das suas maldades, mas guarda o órfão, a viúva, o necessitado, o teu filho, a tua filha, que agora precisa de uma provisão. Traz pela tua ajuda, apoio e auxílio o alimento, a veste. Cuida desse que confia no Senhor e traz a tua bênção hoje e sempre sobre todos os que confiam em ti. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos e agradecemos. Mantém-nos firmes, sempre no teu reino. É o que te pedimos. Conserva-nos sempre no Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Mantenha-se firme com o Senhor. Nas suas necessidades, entre no seu quarto, fale com o Pai que está em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. Amém.